Então, o que seria a ressignificação? Que é um processo tão falado hoje em dia, principalmente nos tratamentos psicológicos, né? A ressignificação é uma parte crucial da terapia quando a gente fala de psicoterapia, né? E a própria palavra já fala, ressignificação, né? Tudo que acontece à nossa volta, nós damos significados ao que acontece à nossa volta, né? Então, eu dou um significado para o que aconteceu hoje comigo, para o que aconteceu no meu passado, eu tenho significados na minha mente. O ressignificar seria dar um novo significado, um novo olhar para aquilo que aconteceu, ou no passado, ou no presente. E todo o significado que a gente dá para os acontecimentos à nossa volta tem uma emoção atrelada aos significados que a gente dá. Então, por exemplo, se a pessoa vai ao consultório para fazer um tratamento para questões emocionais, por causa de um término de relacionamento, e ela fala que tem muita tristeza, que se sente muito depressiva e melancólica após o término do relacionamento, ela está dando um significado negativo para o término do relacionamento, né? Ela não consegue ver de outra forma ainda, porque a tristeza e a depressão está fazendo com que ela perceba tudo de uma forma muito ruim, muito negativa. Então, por que pode ter gerado essa tristeza e essa depressão, né? A pessoa dá um significado errôneo para o término. Então, por exemplo, ela era tão perfeitinha, eu nunca vou arrumar uma menina como ela. Ela era tão boa para mim, ele era tão bom para mim, e eu não consigo imaginar outra pessoa na minha vida que seja tão bom quanto ele. Então, esse é o significado que a pessoa tem daquele término de relacionamento. Quando a gente ressignifica em terapia, a pessoa pode passar a olhar aquela situação de uma forma muito mais positiva. Então, por exemplo, eu consigo identificar que eu aprendi muito com esse término, que eu consegui evoluir bastante, amadurecer bastante, e aprendi com os meus erros e não vou mais cometê-los. Eu evolui muito como ser humano e estou pronta para um novo relacionamento muito melhor. E me sinto apta a não cometer mais os erros que eu cometi, a não cometer mais os erros que eu cometi no relacionamento passado. Então, quando a gente ressignifica, não é só a visão que muda, mas é a emoção que está atrelada a essa visão. Então, a gente, na hipnoterapia, nós trabalhamos voltados principalmente à emoção, porque o significado está atrelado à emoção. Eu tenho a visão de que eu tenho a tristeza dentro de mim, a depressão, né, após o final do término do relacionamento, porque eu tenho o significado de ela era tão perfeitinha, ele era tão bom, e eu não vou arrumar ninguém mais como ele, nem como ela. E aí, quando você muda essa emoção e começa a perceber como um aprendizado, como algo produtivo, que você conseguiu amadurecer e que você pode fazer diferente dessa vez, você começa a olhar de outra forma, porque agora você sente, realmente eu consegui aprender, eu amadureci, eu ressignifiquei aquele acontecimento na minha vida, eu dei um outro significado e eu sinto isso. Eu não só vejo com a minha visão, mas eu sinto essa emoção de que eu aprendi, de que eu evoluí, de que eu amadureci. Então, o ressignificado na hipnoterapia, a gente trabalha principalmente a emoção. Quando a gente muda a nossa emoção, muda aquela tristeza, muda aquele sentimento melancólico e ajuda a fortalecer o sentimento de aprendizado, de amadurecimento, de alegria, a gente começa a fazer esse processo de ressignificação, de mudança de visão, porque a pessoa começa a dar um novo significado para aquilo que antes era negativo e começa a ver algo de uma forma muito mais produtiva na vida dela.